O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, General Luiz Ramos, pelas redes sociais, desmentiu matéria do jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo. O ministro publicou um print da matéria que dizia que o presidente Jair Bolsonaro teria convidado para a manifestação do último dia 19 o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, e o próprio Luiz Ramos, e que ambos teriam recusado o convite. O ministro Luiz Ramos disse: "O que é isso, Merval? Respeito à liberdade de imprensa, sempre respeitarei. Mas daí publicar fatos inverídicos me obriga a usar as redes para desmentir essa história. Em momento algum, o nosso presidente Bolsonaro convidou a mim e ao ministro Fernando para a manifestação de domingo." Senhores, boa tarde. Ministro Braga Neto, senhores ministros, governador Ibanez. A primeira vez que eu participei aqui, eu disse que as atribuições da Segov envolvia o contato com os governadores, que eu vou citar, mas a Secretaria de Comunicação, que é conduzida pelo secretário Fábio von Garten, é responsável pelo contato com os senhores. Então, não posso perder a oportunidade de fazer aqui uma pontuação. Nós, do governo do presidente Jair Bolsonaro, respeitamos muito a liberdade de imprensa e ela é fundamental no processo democrático de qualquer país. Porém, desde que começou essa crise do coronavírus, nós temos observado uma cobertura maciça dos fatos negativos. Então, nós temos informações já comprovadas de pessoas que estão indo nas suas casas. Todos sabem que os noticiários entram nos lares brasileiros todos os dias. E os senhores hão de convir que nós temos pessoas que são muito suscetíveis a essas notícias. Com todo respeito, no Jornal da Manhã é caixão, é corpo, na hora do almoço é caixão novamente, é corpo, no Jornal da Noite é caixão e é corpo e o número de mortes. Eu pergunto a todos, como é que os senhores acham que uma senhora de idade, uma pessoa humilde ou uma pessoa que sofre de alguma outra enfermidade, ela se sente com essa maciça divulgação desses fatos negativos? Não está ajudando, ninguém aqui está dizendo que tem que esconder. Os senhores têm que também, a imprensa, eu conclamo, eu peço encarecidamente, tem tanta coisa positiva acontecendo, não foi só o que foi divulgado aqui hoje não. Por exemplo, vamos começar a divulgar o número de mortes que os senhores divulgam, mas o número de curados, o ministro vai falar aqui, 50%, 56% foi curado. Outra coisa maravilhosa, eu presto, tenho certeza que falo em nome de todos nessa bancada. Divulguem mais o trabalho maravilhoso dos profissionais de saúde. Façam matérias de um médico, de pessoas que estão dando suas vidas pelas pessoas que estão doentes. Eu não tenho visto muito isso na imprensa. Tá certo? Então eu peço, quero que todos façam, eu sei que tem o editor-chefe e tal, mas eu acho que a mídia brasileira, eu tenho absoluta certeza que os senhores têm um papel fundamental no íntimo, na percepção do povo, no seu moral, das pessoas se sentirem melhor. Porque está aqui o doutor Nelson Tais, a doença também tem a parte psíquica, a parte emotiva. E isso está dificultando as pessoas que estão assistindo. É muita notícia ruim, eu sei que está acontecendo, mas vamos também divulgar notícias boas. A Secretaria de Governo também tem visto, às vezes, serem anunciados que não existem contatos com os governadores. Está aqui o governador Ibanez, a competente secretária Débora Aroche, 24h/7, está falando com os governadores. Saímos agora de uma videoconferência de quase 1 hora com o governador Eduardo Leite. Então, por favor, vamos divulgar. Depois o pessoal acha que o presidente Bolsonaro exagera em alguns comentários. Vamos divulgar coisas que estão ocorrendo. Ontem falei com o governador Wilson Lima, que Manaus está numa situação difícil. Então, o governo federal está fazendo a parte dele, consciente que nós temos que fazer o possível para ajudar os estados. E isso tem sido feito. Temos várias informações, eu não vou me alongar aqui, que eu tenho certeza, se os senhores procurarem a secretária Débora Aroche, os senhores verão. Finalizo, por favor, mostrem também as coisas positivas. E com isso, nós vamos ter um povo um pouco mais sereno para melhorar o moral da população e a sua parte emotiva. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Ministro, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministros. Boa tarde, governador. Eu vou colocar para vocês como o Ministério da Saúde vai conduzir em relação à crise do coronavírus e em relação à saúde em geral, né?
A gente tem 3 braços que a gente vai trabalhar e focar. A gente tem o lado da informação, que a gente vai chamar um outro de infraestrutura, e o terceiro é a criação de uma diretriz que permita que estados e municípios abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento. Tá? Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Então, informação em relação à doença é fundamental. Quantos casos, como é que é a transmissão, quantos transmitem, quantos ficam curados, quantos vão para a UTI, quantos ficam no hospital. A informação sobre a doença é crítica, tá certo? Agora, tem uma outra coisa que eu queria colocar, que é a informação que não está ligada ao Covid, que a gente vai ter que prestar atenção. Isso é um outro tipo de informação. A gente sabe hoje que doentes com outras doenças do tipo câncer não estão chegando. E não é que a doença tenha sumido, as pessoas não estão procurando os hospitais, os ambulatórios. A gente sabe que doença cardiovascular também é um problema. Tem pessoas morrendo em casa com infarto porque não vão em tempo para o pronto-socorro, para uma emergência. O que vai acontecer em relação a como é que está evoluindo o paciente com hipertensão, com diabetes, doença crônica? É fundamental que a gente, por mais que foque na Covid, que a gente não esqueça as outras pessoas. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar de informação, que é muito importante, o que está acontecendo na saúde suplementar. Se a gente tiver desemprego e a gente tiver uma perda significativa de vidas ligadas à saúde suplementar, isso vai sobrecarregar mais ainda o SUS. Os hospitais, embora a gente discuta a criação de uma infraestrutura que a gente vai colocar para o atendimento da Covid, os hospitais estão perdendo muito movimento de doenças não Covid, alguns 40%. Isso vai fazer com que eles tenham dificuldade ainda maior em sobreviver. E quanto mais isso durar, mais difícil vai ser para eles. Qual é o problema prático disso? Você vai começar a ter uma demanda reprimida gigante ao longo desse tempo. E se os hospitais estiverem despreparados, quando a gente controlar a Covid, a gente vai ter uma outra crise, que é a não capacidade de atender a demanda reprimida do não Covid. Então é importante saber que o Ministério da Saúde está focado no sistema, por mais que a gente discuta essencialmente hoje a Covid, tá certo? De coisas objetivas que a gente está fazendo, criou-se, estou aqui há 5 dias, então não dá para ter criado já, está desenhado a criação do banco de dados, a gente vai trabalhar melhor a informação, e aí vai ser Ministério da Saúde, Casa Civil, outros ministérios. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo, porque você vai ter consolidação da informação, maior detalhamento. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com a iniciativa privada, a gente está trabalhando com o pessoal que está naquele programa do Itaú, que doou 1 bilhão, onde a gente também a gente vai ter dados ligados a hospitais, estados, tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. Então, a saúde trabalha em bloco com os ministérios, é um programa do governo, tá certo? Isso é a parte de dados, é uma coisa importante. A segunda parte, que é a parte da infraestrutura, né? A infraestrutura ela vai ser desenhada, como é que a gente está cuidando das pessoas hoje. A gente está falando de hospitais, a gente está falando de ventilação mecânica, a gente está falando de UTI, a gente está falando muito de recursos humanos. E é uma coisa que vocês têm que ver, que tem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos eles começaram a perceber que talvez começasse a faltar remédio, porque quando um doente vai para o respirador, para a ventilação mecânica, ele tem que ter sedado, ele tem que ter relaxante muscular. E eles ficaram com medo de que isso começasse a faltar. Eles nunca tinham pensado que podia faltar remédio para um doente no respirador, e isso poderia estar acontecendo agora. Então é outra atenção. Então a gente está buscando não só aquilo que está nos holofotes, mas detalhes relacionados ao cuidado das pessoas. Em relação a isso, a gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando, ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui,
A impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Agora, o terceiro braço, uma coisa que eu ia colocar, o terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento, né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado, tá certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número, antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento, ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Em relação a números, o que foi colocado hoje, uma coisa interessante, eu tenho os números aqui. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.